Vamos ouvir agora a entrevista do Alessandro Borsagli. Alessandro é professor, pesquisador, autor do livro Os Rios Invisíveis da Metrópole Mineira e vai falar com a gente um pouco sobre essa relação entre o planejamento urbano de Belo Horizonte e as constantes enchentes que a gente tem devido à impermeabilização do solo, à ausência de áreas verdes e tudo que a população passa nas encostas, nas beiras de rio. Vamos ouvir o Alessandro. Estamos hoje com o professor de Geografia e História, Alessandro Borsagli, pesquisador também, autor do livro Rios Invisíveis, né? Que fala sobre Belo Horizonte, como Belo Horizonte é uma metrópole que está permeada por rios. Alessandro, a gente tem falado muito sobre as questões da emergência climática que a gente está vivenciando nesse momento histórico, né? E como que isso Uhum. afeta diretamente a vida das pessoas, e das populações, principalmente as populações mais pobres. Fala um pouco para a gente, como que você, na sua pesquisa, no seu livro, identificou que a impermeabilização do solo em Belo Horizonte, né? E é uma escolha por fazer um planejamento urbano que priorizasse a impermeabilização ao invés de espaços arborizados, né? Como que isso impactou na vida da população aqui em Belo Horizonte? Olha, é, Belo Horizonte, ela já nasceu sob a égide da especulação imobiliária, né? E a especulação começou 2 anos antes, inclusive, da escolha do sítio para abrigar a nova capital, né? Então, desde então, já era visível que ocorreria uma ruptura entre a própria forma do ser humano ocupar o território, tá? E os elementos naturais, caso rios, matas, serras, etc. É, então já é uma coisa, um planejamento, né, embebido de desplanejamento que já ocorre desde o final do século XIX, tá? No caso dos Rios Invisíveis e de alguns outros livros que eu tenho publicado, é, a abordagem se refere muito às bacias hidrográficas, né? Que de fato é, o- é muito claro, muito visível, muito notável que desde 1895, para ser mais preciso, existe uma ruptura entre a forma que nós ocupamos o território, do caso de Belo Horizonte, e o traçado natural das águas, né? Traçar as bacias hidrográficas, etc. Quando de fato se iniciou a verticalização de Belo Horizonte, nos anos 30, coincidentemente com a expansão urbana, que Belo Horizonte se expandiu para todos os lados muito rapidamente, e a consequente permeabilização do solo, os transbordamentos de fundo de vale ficaram cada vez mais frequentes, né? E sempre impactando as populações ribeirinhas, de menor poder aquisitivo, marginalizadas, porque elas chegavam em Belo Horizonte, eram grandes levas de imigrantes que chegavam a Belo Horizonte, não podiam ocupar o território dentro da Avenida do Contorno. Sobravam para essas populações as terras fora da contorno. Inicialmente, os topos dos morros, né? Que nós temos alguns exemplos clássicos aí, o Morro do Papagaio, o próprio aglomerado da Serra, a favela do Querosene e os fundos de vale, as favelas do União Urubus, favela do Perrela, que existiam ali na zona leste de Belo Horizonte, na região leste, e a Vila dos Marmiteiros, que é também um exemplo clássico de como essa população foi impedida de ocupar as terras dentro da Avenida do Contorno. Elas foram expulsas no início dos anos 40 e foram realocadas, obrigadas, né, a sentar na beira das margens do Ribeirão Arrudas, na proximidade do Padre Eustáquio, Coração Eucarístico, etc. Então, persiste até a atualidade, claro, agravado não só pela essa forma que nós ocupamos o território, ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, né? Como os fundos de vale, planícies de inundação, etc. Mas com as questões climáticas, essas chuvas estão se tornando cada vez mais torrenciais em um curto espaço de tempo. E vai sempre impactar as populações menos favorecidas, né? Dentro desse nosso sistema. Só para finalizar, eu costumo até abordar a questão de 2020
quando muita gente veio atrás de mim, depois daquele transbordamento do córrego do Leitão. Eu fui um barranqueiro sou ainda, né, um barranqueiro do Leitão, inclusive eu tenho uma placa aqui no fundo, e eu falei com eles. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vindo atrás de mim porque molhou os pés de uma área nobre da capital mineira, porque se fosse fora da Avenida do Contorno, vocês não estariam nem aí. Inclusive, eu pedi para publicar isso na íntegra, isso que eu falei. Enfim. Boa tarde, Alessandro. Obrigada pela participação. E é importante, né? A gente tem feito essa discussão é, no sentido de que os trabalhadores eles têm que se apropriar do discurso da questão ambiental, dos desastres ambientais, da forma como as políticas são pensadas, para tratar esses problemas. E a questão da enchente, do desabamento, que hoje são as principais questões que Belo Horizonte vivem, elas não são diferentes, né? Como você disse, tem uma diferença entre pobres e ricos, o tratamento entre as áreas que são afetadas, e a gente sabe que isso também faz parte de uma política pública, né? De pensar a cidade. Então, se você puder aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões para a gente, dessas desigualdades do tratamento das políticas de urbanização, né, e com relação ao meio ambiente. Fica muito explícito, né, pensando também historicamente, geohistoricamente, que já era um modus operandi da própria comissão construtora da nova capital, que só foi sendo perpetuado. Tem alguns relatórios do século XIX, eu tenho até em livro aqui, que fica muito claro, a nossa preocupação é o abastecimento de água da população na zona planejada. Fora da zona planejada, a população que se vire para ter acesso à água. Então, só por aí você já vê a diferença que já era dada, que era visível, né? Era explícita pela própria comissão construtora. Isso vem se perpetuando ao longo dos tempos. Não tem como. É, Até porque a própria, os próprios empreiteiros, aliado com as políticas públicas que são direcionadas exatamente no caso para a supressão dos elementos naturais, que sejam os cursos d'água, a urbanização de serras, etc., priorizem esse tipo de ocupação para visando também, né, a especulação imobiliária e aquela população que acabe, por hora pode ocupar aquele território, muitas vezes inclusive lutando pela preservação de alguns elementos, como no caso do Acabamundo, depois começa a sofrer uma pressão imensa, horrorosa, para que abandone aquele território, né? Depois tudo é muito gourmetizado, né? Tudo muito bonito e vem com papo de requalificação urbana, de não sei o quê, aquela história toda. Ao mesmo tempo que é imposto técnicas que já deveriam ter sido abandonadas, né? Principalmente nessas regiões. É muito claro, muito visível que a população ela possuía uma integração com o meio ambiente muito nítida. E isso exatamente por essa imposição urbana, né? Principalmente ligada à questão de corredores viários, de mais um monte de coisa, vem sendo. Já praticamente Belo Horizonte já se perdeu muita coisa. Nós temos muita coisa ainda preservada, né? Na bacia do Ribeirão da Onça e da Isidora, tá? Que ainda nós temos muito dessa relação. Inclusive já estão se movimentando, né? Há muito tempo já tem há mais de uma década, se organizando para preservar aquilo que deve ser preservado e mantido intacto, né? E exigir, inclusive, a sua reabilitação. Mas isso, tanto que eu acredito que de lá vai partir essa, essa, essa cultura, essa ideia da possibilidade de integração entre as bacias hidrográficas, porque no Arruda já se perdeu quase tudo, infelizmente, né? É, Alessandro, nessa sua pesquisa, né, você coloca a importância da preservação das áreas verdes e dos rios, né? E como que essa perda das áreas verdes e dos rios agrava essas ilhas de calor e faz com que o problema da crise climática fique mais forte ainda em Belo Horizonte?
Olha, se nós pensarmos em relação à água, a água de chuva tem que ficar onde ela cai, né? E o que acontece é exatamente ao contrário. Pela impermeabilização do solo, você tem uma grande quantidade de água correndo para os fundos de vale. Então, isso você já agrava, aliando ainda com a verticalização e com o adensamento populacional, você agrava essa questão de, fora que a questão de não ter áreas verdes, né? A arborização urbana muito controlada, muito restrita. Tudo isso, desculpa, tudo isso leva à formação das grandes ilhas de calor, né? Um curso d'água retificado, todos, né, dentro da zona urbana de BH, né? E fora dela também já se encontra uma boa parte retificados e canalizados. Mas se você reabilitar de uma maneira tal a que esse curso d'água volte a correr, não no concreto, e sim em solo, né, na terra, ao mesmo tempo você devolvendo essas planícies de inundação para esses cursos d'água, você vai melhorar o clima urbano consideravelmente. Claro, aliado a uma arborização considerável, né? Você melhora consideravelmente o clima urbano. E é isso que vem se perdendo em Belo Horizonte, principalmente dos anos 50 para cá. É muito a canalização para todos os lados, né? Inclusive cobertura de cursos d'água, como Acabamundo, Serra Leitão e por aí vai, a própria Arrudas. Supressão da arborização urbana para alargamento das vias, né? No caso da Afonso Pena, por exemplo, se nós observarmos, não havia necessidade do corte dos ficos, porque eles falaram que ia largar a avenida, isso e aquilo, mas a quantidade de pistas continua a mesma praticamente, né? É a forma que nós ocupamos o território, como eu já disse anteriormente. É isso que nós temos que modificar, né? Então, vai surgindo cada vez mais e mais e mais ilhas de calor. Nós temos a região central, nós temos a Savassi, nós temos alguns microclimas já dentro do município. Nós temos um belvedere que nunca deveria ter sido verticalizado. A região sul de Belo Horizonte, na verdade, aquela parte da encosta da Serra do Curral, ela não deveria ter sido urbanizada, principalmente verticalizada. Que a Serra do Curral ela começava onde hoje é a Praça Milton Campos. Hoje ela se encontra restrita a um paredão. A verdade é essa, aquele monoclinal que nós temos ali, né? De grande parte de minério de ferro. E o restante tudo é bairro, tudo é casa, tudo é rua. Né? Áreas que não interessavam até então a mineração. Então, a prefeitura com a Comiteco, depois com a Ciurb, saíram urbanizando tudo. Né? Para a gente poder, né, caminhando para o final, Alessandra, é importante, assim, você falou muito sobre essa questão da especulação imobiliária, né? A gente percebe que todas as vezes que a gente está falando sobre a questão do meio ambiente, o lucro, né, o dinheiro daqueles que mais têm, entram em conflito com qualquer política, qualquer tentativa de respeitar o meio ambiente. Então, se você pudesse falar mais um pouquinho, né, tanto da especulação imobiliária quanto dessa sanha de sair cobrindo os rios de maneira geral, para poder ter uma outra lógica de urbanização, né? Como que isso se entrelaça com a questão financeira e da elite financeira que está no entorno de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte. Eles desde então, como eu disse, desde o século XIX, eles ditam as regras, né? Então, eles ditam as regras do jogo e claro que grande parte da população nem se dá conta disso. Já pega o modelo pronto, acha lindo morar numa torre de 20, 25 andares, né? Um verdadeiro paliteiro, que é o que virou Belo Horizonte. Cada um ali se acha mais importante que o outro e não querem nem saber, por exemplo, para onde vai quando eles dão a descarga ou desligam o chuveiro, né? Ou fecha a torneira, para onde que vai sua água? Eles não se importam com isso. Infelizmente, é uma lavagem cerebral que nós, né, belo-horizontinos, passamos por décadas, né? Isso já foi tudo muito bem pensado, muito bem calculado. Para a especulação imobiliária, ela depois de um tempo se encontrou então muito intrinsecamente conectada a questões viárias, né? Das políticas urbanas quando passaram de fato a priorizar o automóvel, tá?
Essa especulação ela se tornou muito forte a partir da década de 30, tá? Melhor, 1925, vou recuar até um pouquinho mais, porque quando as famílias belo-horizontinas, como proprietárias de sítios, de fazendas, inclusive no entorno da capital mineira, começaram a lotear esse entorno. Quando eu falo entorno, é bairro Padre Eustáquio, Caiçara, é tudo muito próximo, hoje tudo muito inserido, né? Calafate. Inclusive eu tenho recibo aqui, mas agora depois eu pego ali, depois eu mostro. Tem recibos dos anos 20, dos anos 30, das pessoas que iam adquirindo lotes nessas vilas. E a cidade começou a crescer de uma maneira tal sobre os elementos naturais, sobre as bacias hidrográficas, né? Então você já tem uma supressão de vegetação muito importante, porque construiu, loteou, urbanizou, permeabilizou, na maioria das vezes, né? Com os anos 30, verticalização da região central, começou também uma especulação muito forte, inclusive dessas famílias que acumularam capital com a venda desses lotes. Muitas vezes abriam vilas que não tinham nem acesso direito. O bonde não chegava, ônibus não chegava, os ônibus estavam começando, né? Era estrada de terra, não tinha água, não tinha iluminação, não tinha absolutamente nada. Mas era vendido porque a gente sabe como que funcionava as questões dentro da prefeitura de Belo Horizonte, né? Jorge Carone que o diga, que ele teve que arrombar o arquivo da prefeitura para ter acesso a lotes que haviam sido grilados nos anos 60. Ele teve que arrombar, porque os próprios funcionários da prefeitura não deixavam o prefeito ter acesso a essa documentação, enfim. Só que tudo mudou nos anos 60, com a questão viária, quando o automóvel passou a protagonizar as políticas públicas, né? No caso de Belo Horizonte, muito conectado ao programa Nova BH 66, que foi um programa patrocinado, financiado pelo governo dos Estados Unidos, em um momento que começava a se extrair muito minério de ferro, né, pelos Estados Unidos, pela Rana, etc. Um dos motivos, inclusive, do golpe de 64 foi esse. E para os americanos era muito interessante que se reformasse os centros urbanos para que se pudesse vender mais automóvel. Essa que é a ideia. Então nós começamos a ter uma verticalização, uma venda cada vez maior de automóveis, né? Emplacamento começou a passar 2 mil, 3 mil por mês, na época era muita, e um adensamento urbano cada vez maior. Isso aí veio os problemas, né? Problemas da questão da especulação imobiliária, começou a ficar muito caro morar dentro da Avenida do Contorno, transbordamentos cada vez mais frequentes, piora na qualidade de vida da população, né? E aí entra problemas de saúde, estresse, ansiedade, mais um monte de coisa. Está tudo ligado, é tudo conectado. A questão da saúde da própria população, né? E a especulação ela não acabou até hoje. Nós achávamos que em algum momento ia parar, né? E não parou. Por quê? Porque o mercado vive disso. Os empreiteiros, eles vivem de quê? De canalização de custo d'água. É muito mais barato, está provado isso, você reabilitar um curso d'água, integrar eles a parques urbanos, né? Entregar para a população, inclusive, usar aquelas áreas que são de direito não só dos rios, mas nossa também, nós temos o direito de usar e de preservar, do que apenas criar corredores viários, grandes avenidas, canalizar, e você torna aquele lugar ou não lugar, né? Essa que é a realidade. Muito bacana, Alessandra. A gente agradece muito a sua disponibilidade em vir conversar com a gente. Acho que o seu estudo, né, e o que você compartilhou aqui com a gente é muito importante para entender como que no processo de ocupação de Belo Horizonte, de construção da cidade, as populações trabalhadoras foram sendo excluídas para os fundos de vale, né, sendo colocadas em regiões que não tinham um planejamento, que tinham mais possibilidade delas sofrerem com as enchentes e com os desabamentos. Então, entender isso também é um exercício de entender o processo de justiça social e ambiental que aconteceu ou que não aconteceu em Belo Horizonte, né? E isso é muito importante também se a gente for pensar o contexto que Belo Horizonte está vivendo de o prefeito enviar para a Câmara um projeto de rever o plano diretor e de privilegiar mais uma vez as grandes construções ao invés de um planejamento que valorize o bem-estar das pessoas,
de uma cidade, né, que favoreça a mobilidade urbana, não só através do carro. Então, a gente agradece muito e fica aí para os nossos ouvintes essas reflexões que você trouxe. Uai, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de fazer um pouco desse resgate geohistórico, né, que influencia na atualidade. Infelizmente, as administrações municipais, elas vêm, de fato, trabalhando sempre a favor, né, desse capital aí, imobiliário especulativo, né, incentivando sempre, desde sempre a construção civil, né. Infelizmente, nós temos esperança que tudo vai mudar, né? Em algum momento vai ter que mudar, porque esse modelo de cidade, esse modelo, esse desplanejamento urbano, ele não se sustenta mais. Nós precisamos aí equilibrar, porque a natureza já está avisando, né? E vai chegar um momento que vai ser iminente. Iminente, uma requalificação urbano-ambiental, recuperar curso d'água, recuperar área verde, testar essa verticalização. Isso é mais que necessário, né? E nos conectarmos novamente com o território, né? Com o meio do qual fazemos parte. É assim espero.